Tá? E aí as causas de neutrofilia, né, ou neutrofilia, a gente considera aqui acima de 8.000 neutrófilos na circulação. A contagem de neutrófilos ela vai aumentar após a atividade física e aí é de maneira proporcional à intensidade e duração do estímulo. Tá? Mas em média, entre 6 e 12 horas depois do estímulo, é onde a gente tem um pico de neutrofilia. Tá? Normalmente, de 24 a 48 horas, a gente vai ter a recuperação dessa neutrofilia na circulação. E aí os leucócitos estão diminuídos na circulação, porque esses neutrófilos que fazem parte desse pool de leucócitos vão migrar para o músculo. Lógico que aí você vai ter um novo ciclo de estímulo pós-recuperação, e aí a gente vai manter esse patamar de neutrófilos na circulação dentro dos limites para os praticantes de atividade física. E aí o que é muito importante ressaltar aqui? Se uma pessoa vai fazer hemograma, tá? Além da gente ter aquele período mínimo de jejum, eu devo evitar a atividade física por no mínimo 24 horas para fazer essa coleta. Por quê? Vamos pensar na seguinte situação. O indivíduo vai lá, faz atividade física 7, 8 horas da noite, ou 6, 7 horas, e no dia seguinte, 6, 7 horas, ele vai lá na academia, e vai lá no laboratório e faz a coleta, não é isso? Nesse período aí de 12 horas, ele estava de jejum, 12 horas, ele fez a atividade física em até 12 horas, ele vai estar no pico da neutrofilia. Então ele vai ter neutrofilia e leucocitose, resquício daquela última sessão de treinos. Tá? E aí, às vezes, você vai olhar esse resultado e vai ficar procurando aqui as causas de neutrofilia, né? Infecção por estafilococcus, streptococcus, vírus como o vírus do herpes zoster. Então, causas infecciosas de neutrofilia. E não era esse o caso. Era uma causa fisiológica. Então, sempre orientar as pessoas que antes da atividade física, fazer esse intervalo de no mínimo 24 horas. Ficar tranquilo que, com um dia de repouso, a pessoa não vai perder as adaptações positivas ao treinamento. Ele pode ficar esse dia para a gente fugir do agudo, ok? Bom, e os valores de referência aqui para os indivíduos praticantes de atividade física dos neutrófilos, eles ficam entre 2,4 e 7,5, ou 2.400 a 7.500, um pouco, né, acima daquilo que a gente tem normalmente aí na clínica. Bom, olhando para esses atletas aqui que foram avaliados, atletas profissionais de futebol, a gente vai observar aqui, né, que vários deles têm neutropenia. Estão anotados aqui na setinha. Essa neutropenia observada aqui vai ter alguma consequência para o praticante de atividade física? Vamos pensar um pouquinho. Na sequência eu vou dar a resposta. Bom, eu tenho atletas com neutrofilia. Será que neutrofilia também é um problema para esses praticantes de atividade física? Bom, olha só, agora você já deve ter respondido, vamos ver se você já acertou. Todos os indivíduos que têm neutropenia, eles têm menos neutrófilos na circulação. Portanto, quando a gente realiza atividade física, principalmente com aquela característica de hipertrofia, né, eu quero ganhar massa muscular, eu vou ter menos neutrófilos chegando lá no músculo, frente ao estímulo. Eu não estou dizendo que esse indivíduo não vai hipertrofiar, mas ele vai ter mais dificuldade, né, comparado com o indivíduo que tem valores normais de neutrófilos. Então, a gente precisa investigar a causa dessa neutropenia para, então, corrigir isso e ter um melhor resultado lá naquela ação desses neutrófilos. Por outro lado, o indivíduo que tem neutrofilia, a gente tem que lembrar que esses neutrófilos fazem parte do processo de dano lá, né, no músculo. Mais dano, eu posso estar, ao invés de adaptando o meu músculo de forma positiva, promovendo estresse oxidativo e evoluindo para um quadro de lesão que não é aquela que a gente espera, tá bom? Então, esses dois componentes são importantes da gente observar no hemograma, mas lembrando sempre, depois de um período de 24 horas após a última sessão de treinos. Então, sobre os neutrófilos, eu gosto sempre de dizer o seguinte, nós temos good news, bad news. Quais são as boas notícias para os neutrófilos? Desempenham importante papel de adaptação, né, ao treinamento e proteção do organismo, porque eles produzem espécies reativas que ou vão causar aquele dano tecidual lá induzido pelo exercício ou vão destruir os patógenos. Mas
se a gente tiver uma migração descontrolada desses neutrófilos para o músculo, frente ao excesso de estímulo e a não recuperação, né, a recuperação inadequada, a gente pode promover o estresse oxidativo e aumentar o risco de lesão. É por isso que, em alguns momentos, próximo de uma competição, ou naqueles períodos em que a gente não está preocupado com essa adaptação, que ela já foi conseguida, mas a gente não quer ter uma lesão do atleta próximo da competição ou imediatamente após a competição, é que alguns antioxidantes, principalmente aqueles antioxidantes presentes nos alimentos, eles são posicionados ali de forma estratégica. Então, nesse momento, eu posso sim colocar um antioxidante que ele vai me reduzir o risco, né, desse dano descontrolado dos neutrófilos. Para isso, você olha o exame de hemograma, lembrando que a neutrofilia ela é um sinal. Primeiro o neutrófilo está aumentado na circulação, depois ele vai para o tecido.